Qual é a missão da igreja nessa terra? No estudo de hoje nós vamos entender o que Deus espera do seu povo e o que realmente significa fazer parte deste povo. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, o último dessa semana. E olha, eu quero dizer para você que esse é um tema que, dessa semana, por que é importante fazer parte de uma igreja? Esse é um tema que me motiva muito. Eu tive o privilégio de ser pastor de igreja, né? de estar diretamente ligado a uma comunidade, e esse sempre foi um desafio para a gente. Esse é o tema que a gente está estudando essa semana, talvez você está ligando, mas o que o pastor já está dizendo? Aqui no programa Escola Bíblica da TV Novo Tempo, a gente estuda as revistas Esperança, a cada temporada, e essa temporada estamos estudando Eu no Universo, minha identidade como aquele que se diz fazer parte de uma comunidade religiosa, e essa semana estamos estudando por que é importante a vida numa igreja. Então, se você está chegando, vem com a gente. As revistas Esperança, que são distribuídas sem nenhum custo para os nossos queridos telespectadores, nos levam a entender o texto bíblico. E quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que é importante que a gente faça parte de uma igreja. E hoje a gente vai estudar qual é o papel dessa igreja, tá bom? Quero lembrar a você que a gente está no mês de março, que é a doação em dobro, porque todo o nosso material ele é distribuído sem nenhum custo, porque ele tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, tá? E a gente está na campanha do Doe em Dobro, porque nós queremos lançar nossa nova revista Eu Creio, tá? Se você já é um anjo, a sua doação em dobro. Se você não é, seja um anjo da esperança. Se você já foi, você pode voltar a ser um anjo. Pastor, como é que eu faço para doar? É só ligar agora para a gente. Liga neste momento. 0 operadora 12 21 27 30 30. Agora, nossa equipe está pronta para te atender, tá bom? E vamos levar esta mensagem de esperança a todos os lugares. Quanto que eu dou, pastor? Você decide. Vou te dar um exemplo. Uma revista dessa custa, para chegar na mão do nosso telespectador, aquele que pediu, ela custa R$5. Já está pago também o correio. R$5. Então, faça um cálculo dentro do seu orçamento, do que você pode, e convido você a ser um anjo da esperança. Se você for um anjo da esperança, faça sua doação em dobro. Se não é, seja. Se já foi, retorne. E aí você vai ganhar um botão especial que a gente está dando de brinde, né? um presente para dizer assim, eu fui um doador do Anjo da Esperança no mês de março. Faço parte desse grupo de missionários que levam a mensagem. É um presente, tá? Além disso, nós temos uma outra motivação aí para você. Qual é? É você mandar para a gente, para o WhatsApp do programa, você mandar uma frase para a gente, dizendo por que você é um anjo da esperança. O WhatsApp do programa está aqui, ó, é o 12981091268. Esse é o WhatsApp do programa. Então manda a frase, por que eu sou um anjo da esperança? E manda seu nome completo e seu CPF. Para quê? Nós vamos ligar para você, para te dar um presente. Só que para você ganhar o presente, você tem que atender dizendo assim, não diga alô, diga sou anjo, sou novo tempo, tá bom? Não é um sorteio, é um desafio que a gente coloca aí para você. Não vai dizer alô, vai dizer sou anjo, sou novo tempo. Deu para entender? Então manda um WhatsApp aqui para o programa, tá? Escola Bíblica,
12981091268, e eu vou ligar para você. Isso mesmo. Daí você vai dizer, sou anjo, sou novo tempo. E você pode ganhar uma camiseta, ontem falei, né? Pode ganhar a caneca para você encher de chazinho de erva cidreira. Que delícia, delícia. Chazinho de erva cidreira, dormir tranquilo, passar o dia tranquilo. Tá bom? O que você acha? Certinho? Vamos fazer? Então, vou ligar para você, tá? Não esqueça, mande a mensagem, eu sou um anjo da esperança, para o 12981091268, e quando eu ligar para você, não diz alô não, diga sou anjo, sou o novo tempo, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Quero mandar um abraço. Esses dias eu estive na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu conheci 2 pequenas telespectadoras da Novo Tempo, estavam ali com a sua família, e olha, foram a Lara e a Laísa. Elas vieram com tanto carinho falar da Novo Tempo, então que Deus abençoe muito a vocês, Lara e Laísa, que são de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço para você de Mossoró, toda a região que esteve ali com a gente. Foram momentos muito especiais e inspiradores, o encontro da Federação dos Empreendedores da Igreja Adventista, que fazem a diferença com as pessoas que eles têm contato. Lindos projetos sendo realizados ali naquela região. É a igreja que se une para fazer a diferença onde ela está. E o Senhor nos chama para isso. Vamos orar? Pai, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, nos ajude, nos dê entendimento, para a gente viver isso. Num desafio tão grande que a gente tem agora, né, no mundo moderno, de fazer parte de uma igreja. Nos ajude, Pai, a fazermos a diferença. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu creio que é importante, quero começar aqui trabalhando um tema importante para você, antes da gente já ir para qual é a função da igreja. Eu quero resgatar uma coisa aqui para a nossa reflexão. A gente tem razões porque a gente deve pertencer a uma igreja e a gente tem trabalhado isso, tá? O relacionamento com Deus envolve fazer parte da sua família, que é a comunidade de crentes. Então, essas são razões. A igreja nos ajuda a conviver com as imperfeições uns dos outros e a gente vai crescendo em relação a isso. É um lugar onde nós podemos celebrar os bons momentos e encontrar conforto em momentos difíceis. Quando uma parte do corpo está machucada, ela deve ser atendida. Na igreja, nós temos a oportunidade de servir a comunidade com os nossos dons. O convívio com pessoas que compartilham da mesma fé, né, das pessoas que compartilham com a mesma fé, nos fortalece e nos ajuda a perseverar na jornada cristã. Então, frequentar uma igreja não vai trazer salvação para uma pessoa, tá? Mas fazer parte de uma igreja é importante para que eu conheça a mensagem da palavra, para que eu conheça as verdades bíblicas. Então, alguns dizem, eu não preciso da igreja porque não vou ser salvo. E a placa de uma igreja não salva ninguém. Agora, o convívio de uma igreja me ajuda a ter contato com a palavra que me salva. E Deus nos chama para conhecermos a palavra. E existem verdades da palavra que foram esquecidas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e infelizmente em determinadas comunidades essas verdades foram deixadas de lado. E o Senhor quer que a gente conheça toda a verdade apresentada na palavra. Por isso que a igreja tem que apresentar toda a verdade. E eu quero trabalhar um pouquinho com você o que Deus espera daqueles que fazem parte de uma comunidade religiosa. E eu começo com o texto de Tiago,
capítulo 1, verso 23. É importante a gente lembrar aqui o contexto que Tiago escreve, ou seja, para quem Tiago está escrevendo, todo o seu livro. O Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, tá? Você sabe que por parte de José, Jesus teve seus irmãos. E esse é o Tiago, irmão de Jesus. E ele escreve para a comunidade cristã que tinha se espalhado por aquela região. Então ele vai escrever para essa comunidade e ele tem mensagens específicas. Agora, quando a gente vai um pouquinho mais longe, a gente percebe que nesse período, esses que se diziam cristãos tinham se envolvido tanto com aquilo que o império, que a vida da época proporcionava, e o Império Romano era o império dominante, e ele era impositivo nas suas crenças, perseguia. Eles se envolveram tanto que perderam sua identidade. Eles se diziam cristãos, e isso a história revela, se diziam cristãos, mas não agiam como cristãos. Tamanho envolvimento que eles tinham com o que eles viviam, com o mundo que eles estavam. Quando digo o mundo, era o cotidiano, sabe? A população, o que era imposto para eles, o que era colocado para eles. Então eles não eram mais vistos como aqueles que tinham sensibilidade em relação ao seu próximo. E Tiago vai escrever muito sobre isso. Tiago vai dar orientações. Então, o que ele quer resgatar aqui é a identidade. Vocês precisam se preocupar com o seu próximo. E essa é uma mensagem que o Senhor nos dá através da carta de Tiago. Olha o capítulo 1 e o verso 23. Dá uma olhadinha. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Olha só, se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, ele é como o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Agora, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olhou, mas não teve percepção do que precisa agir, no que precisa agir, no que precisa pensar, o que deve fazer. O que Tiago está dizendo aqui é: eu preciso ser um praticante. Eu preciso, diz ele, no verso 23, ser um ouvinte da palavra e praticar. Porque se é ouvinte da palavra e não praticante, é aquele que viu, mas não foi impressionado, não se transformou como deveria ser transformado. E ele se esquece e vai embora. Ou seja, Tiago está dizendo que aqueles cristãos se diziam cristãos, mas não estavam mais sendo impressionados pela palavra de Deus. E eu vou dizer para você, nós vivemos num momento que nós queremos relativizar o que a Bíblia disse. Nós não queremos mais que a palavra seja normativa. Ou seja, Deus está dizendo isso para mim. E aí a gente vai dizer assim, mas isso era para aquela época, olha o que ele está escrevendo. Por isso, entra a importância do processo de interpretação bíblica correto. E a gente tem trabalhado isso aqui. Então, vamos ver o que ele disse, como isso se aplica a mim, mas não vamos relativizar aquilo que é a palavra, aquilo que o Senhor disse. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Então ele está dizendo assim, voltemos para a palavra, vamos ser praticante, vamos viver a palavra, e o Senhor quer que aqueles que se dizem membros de uma comunidade religiosa, que vivam a palavra,
vivam o que ele orientou, o que ele disse que deveria ser feito. Esse é o primeiro grande compromisso que alguém que faz parte de uma comunidade religiosa tem que fazer. E aqui eu poderia viajar em quantas coisas que nós infelizmente esquecemos. Por exemplo, a mensagem da palavra para todas as pessoas em todos os lugares no mundo inteiro, eu tenho que proclamar isso para todos. Aquele que faz parte de uma comunidade, esse indivíduo nunca vai se achar o único exclusivista e vai considerar o outro de forma desprezível. Não, não vai. O Senhor nos chama para a gente ser praticante e a gente vai ser feliz no que realizar. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Está aqui, ó. O Senhor me chama para ser um praticante da palavra. Por isso eu não vou desconsiderar, não vou acusar, não vou discriminar. Ele diz, se eu não refrear a língua, eu estou enganando o próprio coração e a religião é vã. Ele supõe ser, olha o que diz, se atente ao texto, ele supõe ser, mas ele deixa de refrear, ele está enganando o próprio coração, ele está fazendo de conta, quando ele deveria, em realidade, por sua influência, sua postura, sua vida, influenciar positivamente o outro, para que conheça Jesus, para que seja atraído a Jesus. E aqui vale a pena a gente se perguntar. Essa pergunta é para mim e é para você que me ouve. A forma como eu tenho agido, a forma como eu tenho me manifestado, palavras, atos, publicações, tem atraído as pessoas para Jesus, para a verdade da palavra? A forma como eu tenho agido, falado, me manifestado, postado, tem feito com que pessoas vejam em mim o amor de Jesus? Reflexões para nós, e eu me incluo aqui, que fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião viva, prática. Eu queria dizer para você, isso não se resume o que às vezes alguns querem dizer, a religião se tornar um evangelho social. Não, não é isso que Tiago está dizendo. Ou seja, que a igreja, que a comunidade, ela se resume a um evangelho social, não. Mas, por outro lado, toda comunidade, toda igreja tem uma responsabilidade social. Nós vamos mudar os problemas do mundo como igreja, como a sua igreja vai mudar os problemas do mundo? Não. Vão mudar os problemas da sociedade, do seu bairro? Não. Mas nós temos a responsabilidade com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o mundo. O que vai mudar é a volta de Jesus. Nós vamos trabalhar isso na semana que vem. O grande evento, a grande mudança, mas enquanto ele não vem, eu tenho que viver. E aqui está, e Tiago está dizendo, por que Tiago está dizendo para aquele povo, para aquelas pessoas? Porque eles haviam esquecido da sua responsabilidade com o próximo. E isso se repete nas cartas, no Novo Testamento, a preocupação com as pessoas. Porque na igreja primitiva eles escolheram os diáconos, aqueles que vão servir, porque tinha gente que estava ali na comunidade e não estava sendo atendida, cuidada.
Então a manifestação se dá através da prática. É isso que ele está dizendo. Isso é claro? Fica claro isso para você? Dá para compreender isso? Que eu e você temos uma responsabilidade, começando com aqueles da nossa casa, da nossa família, se ampliando. Nós temos. Aquelas pessoas haviam esquecido desta responsabilidade. Sequência. Esse é um texto que eu gosto muito, Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Qual é o contexto desse texto? É bem interessante. Abra sua Bíblia, eu só vou mostrar para você. Ele começa lá. Sabe que para a compreensão do texto bíblico, a compreensão do contexto, ela é essencial para a gente não dizer o que a Bíblia não disse. E isso começa lá em Mateus capítulo 24, quando eles olham para o templo, né, de Jerusalém, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, na sequência, quando acontecerão essas coisas? Perguntam os discípulos. Mas quando vai acontecer isso? E aí Jesus começa a falar no capítulo 24 sobre os sinais da volta. A gente vai trabalhar isso semana que vem. E aí, lá no final do capítulo 24, ele começa a contar parábolas, ilustrações, né, sobre o preparo para esse dia, como o povo deveria se preparar. E no capítulo 25, a partir do verso 31, ele fala sobre o grande julgamento. E é aqui que eu quero meditar com você. Dá uma olhadinha só. Olha só. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o cenário aqui falou sobre os sinais do fim, eles se misturam com os sinais da destruição de Jerusalém, né? Então, vem agora os sinais, as parábolas sobre o preparo, e agora aqui vem a volta de Jesus, e com a volta de Jesus a gente tem um tema que é muito recorrente na Bíblia, que é o julgamento, que a gente tem 3 fases bem distintas desse período. Mas ele está julgando aqui. Julgando quem? Vamos ver na sequência. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, olha o cenário. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que ele está dizendo? Então, aquele cenário do julgamento final, uns à direita, outros à esquerda. Você talvez tenha visto aí de forma contrária, né? Eu fiz o gesto contrário aqui, você está me vendo, né? Então, uns à direita, outros à esquerda, e agora ele diz para aqueles que estavam à direita, tá? Ele diz: as ovelhas que estavam à direita: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que vocês podem entrar? Dá uma olhadinha. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Por isso, você vai ocupar o reino. O que ele está dizendo aqui? Que vocês viveram o que Jesus fez no coração. Então, uma comunidade, uma igreja vive a palavra, ela vive, ela pratica, ela mostra verdades da palavra, ela mostra que o reino um dia virá, que o Senhor Jesus voltará. A palavra mostra como eu devo viver, e a palavra e a vida dessa comunidade agora, recebendo de como ele deve viver, essa comunidade vive. E a manifestação se dá no interesse, no cuidado com o outro, em todas as áreas.
todas as áreas. O conhecimento da palavra está passando alguma necessidade, precisa ser amparado, todas as necessidades que ele venha a ter. Então perguntaram o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede que te demos de beber? Aqui é a grande coisa, é o grande detalhe, né? É que eles fazem sem, sabe, vou fazer para ter. Não, a vida que eles têm é porque Jesus está no coração deles. Isso me chama muita atenção. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versos 38 e 39. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Quando fizemos isso? Nós não sabemos, Senhor. Nós vivemos isso. Não, é que vocês fizeram para todos, para qualquer pessoa. Qualquer um que precisou, vocês estavam lá. Porque o meu amor estava no coração de vocês. Vocês ensinaram, vocês atenderam, vocês ampararam em tudo o que eles precisaram. E agora, olha a segunda parte, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? E ele vai dizer: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ficou claro para você? Dá para entender para você que o Senhor me chama para fazer parte de uma comunidade, para viver a palavra, para pregar a palavra, para mostrar verdades da palavra e para manifestar em todas as minhas ações o interesse por qualquer um, o interesse de ajudar. Tem alguém querendo conhecer, tem alguém precisando ter alguma necessidade suprida, tem alguém precisando ser olhado de forma indiscriminada, alguém ser amparado. O Senhor chama a mim e a você a fazermos parte de uma comunidade para termos um olhar de amor, prática, com qualquer pessoa. Você deseja isso? Eu desejo. Eu desejo fazer parte de uma comunidade para fazer a diferença onde estiver. Eu quero orar nesse momento por isso. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem que a Tua palavra deixa. Que a nossa comunidade pregue a palavra, a Bíblia, toda a verdade. E que viva, e que a gente tenha um olhar amoroso, acolhedor para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Nos ajude para isso, que o Espírito nos ajude. Eu peço isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero desejar para você um final de semana muito feliz. Vá à igreja, vá à igreja. Vá com a sua família, esteja lá e faça a diferença. E a gente se encontra na segunda-feira.